Vamos imaginar o caso em que nós queremos realizar operações diferentes considerando o valor de uma expressão e que os possíveis resultados para o valor desta expressão podem ser tabelados. Então vejamos este exemplo aqui na tela. Em uma loja trabalham 3 vendedores. Então os códigos desses 3 vendedores são 325, 266 e 178. No caixa, ao realizar o pagamento, é informado o valor total da compra e o código do vendedor para que se possa calcular a comissão. Tá? Então o vendedor 325 recebe 2,5% de comissão, o vendedor 266 recebe 1,5% de comissão e o vendedor 178 recebe 5% de comissão. Então veja nesse caso que, caso você fosse escrever um programa de computador, o usuário teria de informar o valor da compra e o código do vendedor. E o código do vendedor vai ser comparado a uma tabela que tem os códigos 325, 266 e 178. Tá? Então qual seria a forma mais adequada de você representar essa situação? Ou então uma forma alternativa de representar esta situação caso você não queira utilizar o comando if. Para isso, nós temos o comando switch, então, que é o comando de escolha. Como é que ele funciona? Então, o switch analisa o valor de uma expressão, que deve retornar um valor inteiro, e compara o valor dessa expressão a diversos valores constantes inteiros. Então, aqui eu tenho const 1, const 2, const n. Então, se o valor da expressão for igual a const 1, então eu executo esse bloco aqui de instruções, pare, então o comando break faz com que a execução pare, do comando break eu venho até o final do bloco do switch. Caso a expressão seja igual a constante 2, então eu executo este segundo bloco e assim sucessivamente. Aqui, assim como no if, eu tenho um caso padrão, que é o default. Tá? Então, se nenhum dos casos informados aqui corresponde ao valor da expressão, então estas instruções são executadas. Qual a função do break neste switch case? Tá? Então, se eu não coloco esta instrução break após o final das instruções de um bloco, significa que todas as demais instruções abaixo serão executadas. Tá? Então, um bom hábito é que você se acostume a colocar o break aqui no final. Então vamos voltar ao exemplo da loja. Tá? Em uma loja trabalham 3 vendedores cujos códigos são 325, 266 e 178. Então no caixa nós informamos o valor total da compra e o código do vendedor. Aqui estão as faixas que são dadas como comissão aos vendedores. E a nossa tarefa agora então é implementar um programa que mostre a comissão recebida pelo vendedor. Porém, caso seja informado um código que não corresponde à matrícula de um vendedor, então uma mensagem vai ser mostrada na tela. Vamos resolver esse exercício no CodeBlocks. Então, os dados que devem ser lidos do teclado é o valor da venda. Então vamos criar aqui uma variável chamada valor venda. O usuário também vai informar o código do vendedor. Então vamos criar aqui uma variável chamada código e nós temos que calcular uma comissão. Então vamos criar uma variável chamada comissão. Temos agora as 3 variáveis que são necessárias para a realização dos cálculos. Então vamos solicitar ao usuário que informe os dados. Então, informe. Olha que o computador travou. Agora foi. Então informe o valor da venda. E aí na sequência, sem valor venda. Após isso, solicitamos ao usuário o código do vendedor. Então, informe código do vendedor. Sem código é o nome da variável, ok? Então já temos os nossos dados de entrada. A comissão vai ser calculada a partir do valor dessas 2 variáveis. Então agora, quero analisar qual é o valor do código que eu tenho para diferenciar
qual é o vendedor em questão. Então, switch. Vamos abrir e fechar as chaves já desse comando. O que é que vai aqui dentro desse parêntese? Então, vai a expressão cujo valor eu quero analisar e comparar com aqueles valores da tabela. No caso, a nossa tabela tem o código de todos os vendedores. Então, o que eu quero comparar é o valor da variável código. Veja que só a variável sendo colocada aqui dentro é o mesmo que uma expressão, tá? Isso vai ser calculado e tem um valor de saída que é um inteiro. Então, switch, código. Primeiro caso. Então, vamos colocar o caso do vendedor cujo código é 325. Então, case 325. Ou seja, se o valor da variável código é exatamente igual a 325, então nós temos um trabalho a fazer aqui, que seria calcular a comissão do vendedor 325. Então a comissão recebe o valor que multiplica o percentual aqui, que seria 2,5% de comissão. Tá? Então vamos colocar aqui 2,5 dividido por 100, para facilitar a leitura. Então eu tenho comissão, recebe valor multiplicado por 2,5. Então, Cout, comissão, corresponde ao valor da variável comissão. Agora, basta que eu implemente os casos dos demais vendedores. Então, eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. O próximo código seria o vendedor 266 e o desconto é 1,5. Então, 266 e o desconto, aliás, o desconto não, a comissão desse vendedor é 1,5. Tá? Então, aqui 266. Tenho ainda o último vendedor, que é o vendedor cujo código é 178 e a comissão é 5%. Então temos aqui 5% de comissão. Vamos colocar aqui 5.0. Lembrando que se eu deixar aqui apenas 5 sem esse ponto zero, a divisão é entre dois inteiros, então vai resultar num valor zero. Tome cuidado com isso. E por fim, eu teria um caso default, ou seja, caso o valor do código não corresponda nem a 325, nem a 266, nem a 178, então o valor informado aqui para o código foi inválido. Vamos mostrar apenas uma mensagem na tela. Cout. Código do vendedor inválido. Então implementamos todos os nossos cases. Bom, lembrando que ao final das instruções de cada bloco, nós utilizamos também o comando break. Tá? O objetivo é que, caso este bloco aqui seja executado, os demais sejam ignorados. Então, se eu não colocar esse break, os demais vão ser executados mesmo eu não querendo. Pode acontecer que algum problema diferente que você esteja resolvendo, você não coloque o break justamente porque você quer que também sejam executados. Aqui já não faria diferença colocar o break, mas vamos colocar para criar o hábito. Então você vicia em colocar ele. Tá? É melhor, nesse caso, errar por mais do que por menos. Então se habitue a colocar sempre ele e depois, se for o caso, você remove. Vamos testar esse código. Tivemos um erro aqui, vamos ver. Valor não foi declarado neste escopo. Ah, sim, o nome da variável é valor venda. Então vamos corrigir aqui. Acontece. Valor venda. Então tanto acontece que uma habilidade muito interessante para se desenvolver agora nesse início da jornada com programação é aprender a ler e interpretar esses erros que aparecem aqui embaixo. Por quê? Mostra em que linha foi o erro
e qual foi o erro. Então, ao invés de você ficar procurando aqui como doido onde é que está errado, simplesmente leia ali embaixo que o próprio compilador já lhe diz. Tá? Então vamos informar o valor da venda. Vamos colocar 10 reais e o código do vendedor. Vamos inserir um código que não é válido, 333. Então, o código do vendedor inválido. Como é que o computador executou isto aqui? A variável código recebeu o valor 333. O valor 333 foi comparado com 325, não foi igual. Então, o valor foi comparado com 266, não é igual. Então, ele foi comparado com 178, também não foi igual. Então, ele caiu num caso default, tá? Porque não correspondeu a nenhum desses casos. Note que nesse primeiro caso aqui, que o código é 333, todas as instruções que estão dentro destes cases foram ignoradas, elas não foram executadas, tá? O código desviou dessa avaliação da expressão diretamente para esta linha aqui. Então, ok. Vamos agora testar com uma venda para o vendedor 266. Então, ele vendeu alguma coisa que custava 10 reais e o código dele é 266. Tá? Então, veja o que eu tenho aqui. 1,5 dividido por 100, então seria 1,5%. A comissão dele foi 15 centavos. Esse valor está correto e você poderia testar para todos os outros vendedores. Tá? Então, este aqui é o nosso código. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no slide. Não tem. Então, quero abrir um parêntese aqui. Veja que este problema poderia ser resolvido perfeitamente com o comando if. Tá? Então, você poderia ter, se código for igual a 325, então calcule a comissão dessa forma. Se não, se o código for igual a 266, então calcule a comissão dessa forma. Se não, se o código for igual a 178, calcule a comissão desta forma. Se não, mostre o código inválido. Tá? Então, nesse caso, eu teria uma correspondência. Agora, vamos lembrar do seguinte. Tudo que eu resolvo com switch, eu também consigo resolver utilizando o if. Agora, o inverso não é verdade. Tá? Então, nem tudo que eu escrevo utilizando o if, eu consigo resolver com switch. Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Então, vou apagar o código. Vamos imaginar que você quer avaliar se um valor está dentro de uma faixa, dentro de um intervalo. Tá? Então, vamos pensar no seguinte. O usuário informa valor em uma variável. Então, cout informe um valor. Cin valor. Então, primeiro, se o meu valor for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10, então vamos mostrar uma mensagem na tela aqui dizendo primeira faixa de valores. Cout, primeira faixa de valores. Ok. A segunda faixa seria de maior que 10 até 20. Então, se o meu valor for maior do que 10 e o meu valor for menor ou igual a 20, então eu estaria na segunda faixa de valores. Cout, segunda faixa de valores. E aqui, por fim, se não, cout, vamos colocar aqui outras faixas. Então, tenho 3 situações distintas. Então, veja, li o valor do teclado,
Se esta expressão aqui resultar em verdadeiro, significa que o valor está entre 0 e 10. Se não, se esta expressão resultar em verdadeiro, significa que eu estou entre um valor maior que 10 e menor que 20, e se não, um caso contrário. Aqui eu estou conseguindo avaliar, por meio dos operadores lógicos e relacionais, um intervalo, se o número pertence a um intervalo. Tá? Então, veja aqui que este é o ponto interessante. Dentro desse intervalo, existem diversos outros valores. Tá? Se fossem números reais, seriam ainda infinitos valores. Eu não consigo reproduzir este código com o comando switch pela seguinte razão. Eu devo ter um caso, um case, para cada possível valor armazenado dentro dessa variável. Tá? Então seria praticamente impossível você escrever tantos cases. Vamos imaginar que eu mudo esta variável aqui para float valor. Se eu pensar em termos matemáticos, valor agora é um número real. Então quantos números eu tenho? Entre 0 e 10. Tenho infinitos. Tá? Então eu teria infinitos cases para avaliar esta expressão, se o número pertence a esse intervalo. Seria inviável fazer isso utilizando o comando switch. Tá? Então lembre, tudo que eu faço com o comando switch, eu posso reproduzir com if-else. Agora, nem tudo que eu faço com if-else, eu consigo implementar utilizando o switch. Então lembre desta regrinha básica. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar e-mail para mim. Eu fico falando que pode mandar e-mail para mim, mas não mostro o e-mail. Então, o e-mail está lá na página do SIGA, da nossa turma virtual. Então, você pode falar comigo por lá ou então na página do Facebook. Até o próximo vídeo.